um empresário que é acusado de ser um assassino em série e enterrava suas vítimas no quintal de sua casa. Hoje eu vim falar pra vocês o caso do Herbie Baumeister. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal. Esse canal fala sobre casos criminais todo sábado a partir das 10 horas da tarde. Então se você caiu aqui nesse canal de paraquedas, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. E caso você já é inscrito nesse canal, sejam muito mais bem-vindos a esse canal. Deixe seu like, comente para caso você queira que eu traga algum caso criminal aqui no canal, que eu vou anotar e tentar trazer o mais rápido possível. Mas hoje eu vim falar sobre um dos casos, assim, tidos pelos americanos como um dos casos mais sanguinários de serial killer, já que ele é suspeito de matar muito mais do que realmente se foi achado na casa dele. Ele é acusado de matar jovens, adultos já bem formados, já bem de idade, principalmente gays, e ele matava, assim, por praticamente diversão. É um caso muito bizarro, mas então chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo de hoje. Herbie Richard Baumeister era um empresário norte-americano que morava em Westfield, em Indianápolis. Herbie morreu, mas antes disso ele já estava sendo investigado por uma série de assassinatos localizados em bares gays, não o assassinato. Ele ia ter bares gays, sequestrava esses caras e depois assassinava. E foi logo depois dele saber que estava sendo procurado pela polícia, ele foi até o Canadá e decidiu se matar. Exatamente. Mas quem era Herbie Baumeister? Herbie Richard Baumeister nasceu no dia 7 de abril de 1947 em Indianápolis, sendo o mais velho de 4 filhos de Herbert Eugene Baumeister e Elizabeth Baumeister Schmidt. Ele teve uma infância aparentemente normal, mas foi durante a sua adolescência que ele começou a apresentar alguns comportamentos bem estranhos, como urinar na cama e também a matar animais. Mas um outro comportamento estranho veio de seus amigos que falaram que ele tinha uma tara muito especial por Golden Shower. Exatamente. Pra quem não sabe o que é um Golden Shower, quando você está fazendo o tchê-tchê-tchê, né? Sabe, dando aquele bem bom, e aí você pede pra outra pessoa mijar em você, sabe? Tem gente que tem tara nisso, e aparentemente Herbie Baumeister também tinha tara nisso, já que ele também foi visto várias vezes urinando na mesa de seus professores. Fora também que ele falava para os seus poucos amigos que tinha uma certa curiosidade em saber qual era o gosto da urina humana. Aí eu me pergunto, será que ele nunca provou a dele? Esse comportamento bastante estranho de Herbert fez com que seu pai levasse ele até um psiquiatra e ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide e transtorno antissocial. Apesar desse diagnóstico, Herbert Baumeister não recebeu qualquer tratamento, isso eu não consegui achar o motivo, não sei se o pai tinha certo preconceito com isso, ou sei lá, ele simplesmente não quis. Enfim, ele não recebeu qualquer tipo de tratamento. E como a escola que Herbert Baumeister frequentava era uma escola voltada para a prática esportiva chamada North Central High School, ele não era muito ligado aos esportes, ou seja, ele não tinha tantos amigos assim, ele tinha pouquíssimos amigos e os poucos amigos que ele tinha, tipo assim, achava ele muito estranho. Ou seja, durante sua adolescência, ele não fez muitos amigos, como também não chegou a namorar. Não se sabe se era porque ele era gay, ele nunca falou nada sobre isso, embora há algumas coisas que demonstram que ele era, ou se ele simplesmente não queria namorar. E em 1965, Herbert Baumeister frequentou a Universidade de Indianápolis, onde frequentou apenas um semestre e decidiu parar, mas 2 anos depois, em 1967, ele decidiu voltar novamente. E em 1972, Herbert Baumeister decidiu frequentar uma outra universidade chamada Butler University. E quando ele se tornou adulto e se formou, eventualmente ele começou a trabalhar com seus colegas, descrevendo ele como sendo uma pessoa muito comprometida com o trabalho, ele não costumava faltar, chegava muito pontualmente, embora tivesse alguns comportamentos muito estranhos no seu local de trabalho. Não conseguia achar qual. Provavelmente ele agia estranho com todo mundo. Foi então que em novembro de 1971, Herbert Baumeister conheceu uma garota chamada Julie Saiter e decidiu casar com ela. Essa união gerou 3 filhos, e muito embora ele tenha sido uma família muito próspera no quesito de ter bastantes filhos, já que nos Estados Unidos é comum você ter mais de 2 filhos, segundo Julie, não era uma relação muito normal. Principalmente a parte sexual. Eles não tinham muito contato íntimo um com o outro e, segundo a própria Julie, eles tiveram esse contato íntimo ao todo 6 vezes durante 25 anos de casados. Algo de errado não tá certo. O quê? Fazer tchê de 5 em 5 anos?
Alguma coisa tem aí. Depois de 6 meses de casado, Herbert Baumeister foi internado em um hospital psiquiátrico que depois a Julie falou que seu pai disse, dando a desculpa, que ele precisava de ajuda técnica. Não consegui achar o porquê, se foi por algum transtorno depressivo, algum transtorno de esquizofrenia, já que ele foi diagnosticado anteriormente. Não consegui achar. Provavelmente era um desses fatores. Foi então que em 1988, Herbert Baumeister decidiu abrir uma rede de brechóis chamada Save-A-Lot, em Indianápolis. E ainda naquele mesmo ano, em 1988, aparentemente, a rede de brechóis dele estava dando muito certo, já que eles compraram a Fox Hollow, que é onde aconteciam os crimes. Mas aí que tá. O que eu vou falar pra vocês agora não é as vítimas encontradas na fazenda Fox Hollow, e sim algumas vítimas que foram associadas ao Herbert Baumeister, principalmente pelo fato do modus operandi, principalmente por causa disso. Fora também que todas essas vítimas foram encontradas em Indianápolis ou nos arredores de Indianápolis. Com isso em mente, eu vou falar para vocês as vítimas do I-70 Strangler, que é, praticamente traduzindo, é o estrangulador da Interestadual 70, que é um serial killer não identificado acusado de matar mais de uma dúzia de meninos jovens e também adultos já formados entre os estados de Indianápolis e Ohio desde junho de 1980 a outubro de 1991. E ele recebeu esse apelido já que todas as vítimas encontradas foram largadas ou nu ou parcialmente nu na Interestadual 70. Isso que eu falo em lagos, em valas, na beirada da rua, ou seja, aonde desce esse cara largava. E tipo assim, todas as mortes, todas as pessoas encontradas foram mortas por estrangulamento, ou seja, daí que vem o apelido dele. A primeira vítima foi Michael Ciampetri, de apenas 15 anos, que era prostituto e ficava atuando aos arredores dos bares gays em Indianápolis. O seu desaparecimento foi dado em 7 de junho de 1980, mas segundo algumas testemunhas, ele foi visto passeando de carro 3 dias depois desse desaparecimento, ou seja, lá pro dia 10. Seu corpo foi encontrado nu no dia 16 de junho de 1980 no condado de Hamilton. A causa de sua morte foi por estrangulamento, mas apesar disso, não havia nenhum sinal de álcool ou drogas em seu organismo. Outro cadáver também encontrado em Hamilton foi o de Maurice Alan Taylor, de 22 anos. Ele trabalhava na sala das caldeiras em uma série de apartamentos, mas apesar disso, ele não ganhava muito, ou seja, há uma suspeita de que ele trabalhava como prostituto para poder arrecadar ainda mais dinheiro para sua renda. A causa de sua morte é incerta, mas a polícia acredita que também foi por estrangulamento. Uma outra vítima encontrada foi Delvoid Lee Baker, que foi encontrado em um rio semi-nu em Hamilton, no dia 3 de outubro de 1982. E durante a investigação, a polícia conseguiu encontrar algumas testemunhas que afirmaram ter visto ele andando em uma van azul alguns dias antes dele desaparecer. E ainda, segundo seus pais, ele estava andando de bicicleta até o centro da cidade, onde ele iria ver alguns amigos. Mas lá no centro, por volta das 10h30, ele ligou para seus pais dizendo que iria se atrasar. Mais tarde, se descobriu que Delvoid estava andando por bares gays e se prostituindo por volta de 3 meses antes dele desaparecer. A família negou qualquer fato que ele fosse gay ou que ele estava envolvido em qualquer coisa envolvendo prostituição. A próxima vítima foi Michael Andrew Hiley, de 22 anos, que foi encontrado nu em uma vala em Hancock no dia 5 de junho daquele mesmo ano. Porém, ele desapareceu antes disso. Ele desapareceu no dia 28 de maio daquele mesmo ano, enquanto ele visitava um bar gay chamado The Vogue Theater. Ele foi visto pela última vez saindo daquele mesmo local com um homem junto, um homem branco junto, com um bigode, exatamente. Fora também que ele foi morto por estrangulamento e o instrumento usado poderia ser uma toalha. Mais tarde, em fevereiro de 1998, uma pessoa ligou para a polícia afirmando que quem estava com o Michael era o Herbie. Demorou um bocado para que esse assassino fizesse uma nova vítima, ele voltou a atuar em 85. A próxima vítima dessa leva foi Eric Allen
Holtiger, de 17 anos, que foi encontrado morto no dia 7 de abril, que desapareceu no dia 7 de março de 1985. Seus parentes e amigos negaram qualquer envolvimento dele com bares gays, negaram que ele fosse gay. E ainda segundo eles, o Eric iria para algumas entrevistas de emprego, da qual ele não compareceu em nenhuma delas. Porém, foi feita algumas pesquisas mais tarde que descobriram que o Eric tinha alguns envolvimentos com pessoas que usavam drogas e também traficantes de drogas. Ou seja, a polícia tem meio que dois sentidos para essa vítima. Ele poderia ser do estrangulador, ou ele também poderia ser vítima das outras pessoas, tipo como um traficante de drogas. Algumas testemunhas que estavam passando pelo ponto de ônibus que Eric estava na madrugada do dia 7 de março afirmaram que ele não pegou nenhum ônibus e aceitou uma carona até a cidade. Quando encontraram o corpo dele em um córrego na cidade de Preble, em Ohio, ele estava semi-nu e foi encontrado também uma queimadura no seu ombro esquerdo, fora também uma marca no seu pescoço que indicava que ele tinha sido estrangulado por uma corda. E no dia 15 de agosto de 1986, exatamente mais de um ano depois dessa outra vítima, o corpo de Michael Alan Glenn, de 29 anos, foi encontrado vestindo apenas uma cueca. Esse corpo foi encontrado em uma vala, mas não se sabe ao certo a data de desaparecimento desse homem. Apesar disso, o seu corpo só foi identificado 3 anos depois, graças a impressões digitais. No seu corpo também tinha alguma marca de estrangulamento que possivelmente foi feito por uma corda também. Michael morava em um parque de trailer junto com seus pais, mas em um trailer separado. Ele também trabalhava como um faz-tudo dali da região. James Boyd Robbins Jr., de 29 anos, desapareceu no dia 15 de outubro de 1986. Ele desapareceu por volta das 22 horas daquele dia, depois de ter saído da casa de sua mãe e ter caminhado em direção sul da cidade de Indianápolis. E foi então que 2 dias depois, no dia 17 de outubro de 1987, o seu corpo foi encontrado parcialmente nu em uma vala perto da Interestadual 70, com marcas de estrangulamento. E enquanto investigava o desaparecimento dele, a polícia encontrou 2 testemunhas que tinham um depoimento bem conflitante, já que uma delas disse ter visto James entrando em um Jeep Wrangler vermelho. Eu provavelmente estou falando esse nome errado, mas ele foi visto entrando nesse Jeep, mas outro disse que ele estava entrando em um Chevrolet azul, ou seja, há uma discordância aí. Outro jovem, dessa vez de 26 anos, chamado Stephen Lynn Elliott, foi encontrado morto vestindo apenas a cueca no dia 12 de agosto de 1989, na zona rural da cidade de Preble, em Ohio, perto também da Interestadual 70. Ele também tinha marcas de estrangulamento por corda e ainda segundo seu pai, depois de que ele se assumiu gay para a família em 1979, ele fugiu de casa e passou a se prostituir para poder sobreviver. Fora também que ele começou a desenvolver um vício muito forte em álcool. Um outro rapaz que desapareceu foi Clay Russell Boltzmann, de 32 anos, um técnico de enfermagem que desapareceu simplesmente no dia 14 de agosto de 1990. Isso aconteceu depois dele deixar o seu apartamento em Richmond, na Indiana, até ir a um bar gay naquela cidade. Seu corpo foi encontrado com sinais de estrangulamento um tempo depois em um condado chamado Eaton, em Ohio. Esse corpo foi encontrado perto de uma vala por algumas crianças que estavam brincando por ali perto. Quando a família de Clay foi entrevistada para poder pegar alguns depoimentos, a família negou que ele fosse gay. Agora falando sobre Thomas Ray Clevenger Jr., de apenas 18 anos, ele desapareceu sem deixar qualquer vestígio no dia 6 de setembro de 1990. O seu corpo foi encontrado semi-nu um tempo depois, mais tarde foi encontrado, perto de uma linha férrea em Greenville, Ohio. Thomas cresceu em um bairro muito pobre da cidade de Indianápolis e com isso ele passou, alguns meses antes dele morrer, ele passou a se envolver com a prostituição gay para poder arrecadar dinheiro para sua família. E quando a polícia foi perguntar sobre isso para a mãe e para a irmã, eles negaram que ele fosse gay. Por último, nessa série de assassinatos que aconteceu na Interestadual 70, temos Otto Gary Baker, de 42 anos. Ele foi encontrado no dia 6 de agosto de 1991 ao lado de uma vala perto de uma estrada de cascalho perto da Interestadual 70 em Greenville, no condado de Henry, em Indianápolis. A polícia começou a investigar esse assassinato e descobriu que algumas testemunhas viram ele
andando de carro com um homem perto da Interestadual 70, em direção a norte. Essas testemunhas foram levadas até a delegacia, mostraram uma série de criminosos sexuais, de assassinos, e nenhuma dessas testemunhas afirmou que aquele era um possível assassino. Ou seja, isso significa que nenhuma das pessoas que a polícia achava ser que já tinha sido condenada era o autor do crime, e isso complicava ainda mais a vida da polícia. E essas praticamente foram as vítimas do estrangulador da Interestadual 70, onde não se sabe a identidade do serial killer. Mas assim, a polícia acredita que o verdadeiro assassino é o Herbie Baumeister. Não há provas que liguem ele a esse caso, mas há, sabe, aquelas pontas frouxas que vai interligando um ao outro. Então, mas assim, tudo começou a ruir muito para Herbert Baumeister quando, em junho de 1996, o seu filho estava passeando pelo quintal da fazenda Fox Hollow, quando de repente ele tropeçou em um crânio. Esse garoto levou o crânio até a sua mãe e a sua mãe decidiu perguntar o que era aquilo para o seu marido. O Herbert Baumeister disse que possivelmente aquele crânio pertencia a uma pessoa, a um resto de esqueleto que o seu pai tinha dado para ele enterrar ali no quintal, já que seu pai era professor numa universidade local e lá tinha vários esqueletos e para descartar aqueles esqueletos, ele simplesmente enterrava no quintal da fazenda do seu filho. Após essa justificativa bem ruim, ele mandou para que seu filho colocasse aquele crânio na garagem. Depois disso, o Herbie Baumeister limpou a garagem e simplesmente sumiu com o crânio. Nesse meio tempo de achar crânios no terreno, o casamento de Julie e de Herbert Baumeister estavam começando a ruir, já que ele estava tendo alguns comportamentos bem estranhos. E ele pediu o divórcio. Isso foi praticamente o estopim para que a Julie deixasse que a polícia investigasse a fazenda Fox Hollow. E foi então que Herbert Baumeister saiu de férias e a polícia entrou na fazenda, com eles começando a procurar alguns vestígios de crânio, e foi então que descobriram uma série, mais de uma dúzia de crânios, e 8 desses crânios já foram identificados. Ainda faltam 4 crânios, 4 restos de esqueleto para serem identificados. Mas assim, como que o Herbert Baumeister assassinava essas pessoas? Conforme a investigação ia andando e os policiais começavam a coletar vários depoimentos, eles começaram a perceber que o Herbert Baumeister era o cara que estava indo em bares gays e sequestrando várias outras pessoas. Ele então levava essas pessoas até a sua casa em Fox Hollow, enquanto sua família estava de férias. Exatamente, a família estava de férias, enquanto isso ele ficava dando uma desculpa de trabalho. Ele levava essa pessoa até a sua fazenda, fazia tchê, mas chegava uma hora que ele levava ela até a piscina, até a casa da piscina. Lá ele apresentava um instrumento, tipo uma corda ou qualquer outra coisa, e falava que ele era adepto à asfixia erótica. Era então que ele asfixiava a vítima e matava ela, para logo depois ele enterrar na fazenda Fox Hollow. Depois de praticamente 2 semanas da descoberta daquelas várias ossadas na fazenda Fox Hollow, um mandado de busca e apreensão foi dado para Herbert Baumeister. Ele ficou sabendo e já fugiu para o Canadá. Foi então que o Herbert Baumeister foi até um parque chamado Provincial Pinery, no Canadá, e lá ele decidiu tirar sua própria vida, deixando uma carta de suicídio de 3 páginas, onde ele praticamente se justificava por estar fazendo aquilo, pedia perdão por estar estragando a vista das pessoas com seu suicídio, fora também que ele justificava o divórcio falando sobre as questões financeiras. Embora ele não tenha dito nada sobre os ossos achados na sua fazenda, não disse nada sobre ser ou não serial killer da Interestadual 70, e ele morreu sem a gente saber se ele é ou não o assassino da Interestadual 70, e ele não assumiu nenhuma culpa pelos outros assassinatos. É claro que a fazenda foi dada à venda. A família que morou ali depois começou a falar sobre assombrações. Enfim, pode ser que eu fale sobre isso daí em um próximo vídeo sobre as assombrações da fazenda Fox Hollow. Mas eu acho que não dá um vídeo. Pode ser que dê. Se der, deixa aqui nos comentários se você quer que eu traga esse caso de assombração aqui pro canal. Mas, então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não esqueça de se inscrever no canal. E, assim, é um caso que ele termina... Não a gente tá acostumado a ver. Tipo assim, a gente costuma ver um julgamento acontecendo. Nesse caso, não tinha, porque o serial killer simplesmente se suicidou, né? Ele praticamente assumiu a culpa, já que
ele soube do mandado de prisão e se matou, ele praticamente assumiu a culpa. Assumiu e não assumiu, né? Mas é aquilo. Então, até semana que vem para mais um caso criminal e tchau, tchau.